Fala pessoal, nesse vídeo o título é A Vida é uma Angústia. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo num dia que eu estava no centro, saindo da igreja, né? Não era missa, eu fui rezar, foi um momento de oração. E aí eu fui, estava caminhando e passei perto da lixeira e vi um rapaz, inclusive um rapaz até bonito, assim, teria traços assim diferentes, pegou um toco de cigarro e atirou na lixeira. Aí me veio esse stick de gravar um vídeo sobre isso. Bom, por que a vida é uma angústia? Primeiro, porque nós não temos aqui, nós saímos da comunhão com Deus. Então, assim como fala São Tomás de Aquino, o nosso espírito, enquanto nós estamos presos na carne, quer Deus, quer estar junto de Deus, mas estamos limitados. Nós somos remidos por Jesus, mas ainda não chegou o tempo de unir-se com Deus, com o Criador, né? Que será o fim do mundo ou depois após a morte. Então, por que a vida é uma angústia? Primeiro, esse ponto chave. Nós estamos num mundo, como fala a Salve Rainha, num vale de lágrimas. E aí eu vou colocar agora a parte humana nesse assunto. Bom, você já percebeu que quanto mais uma pessoa tem a vida difícil, mais próxima aos vícios ela está? Repetindo, quanto mais difícil a vida de uma pessoa, mais com vícios ela tem. Então, por que a gente pega... Vou dizer aqui, olha, não é ofender a classe, tá? Me desculpa. Mas são pessoas que têm uma vida difícil. Por exemplo, um pedreiro que trabalha de sol a sol, tempo feio, um lixeiro, uma pessoa, né, o gari da rua, às vezes uma pessoa que trabalha numa fábrica, trabalho sujo, pesado, um mecânico. Tu percebeu que eles normalmente fumam, alguns também vício do álcool, alguns os vícios da prostituição, de maloca, essas coisas ali, né? Traição, né? Adultério, essas coisas, vícios, pecados da carne. Mas são pessoas... Eu fiz uma obra aqui recentemente, eu chamei um pedreiro, tá? Veio ele trabalhar. Não é uma vida fácil ser pedreiro. Eu falo esse exemplo porque eu olhei ele, sabe? E não pode ser burro também. Ele tem que planejar, fazer a casinha, etc. Trabalhar com madeira, começam às 6h30 da manhã, né? E o que ele fazia que eu fui observando? Cada vez que eu ia falar com ele estava com um cigarro na mão, né? Cada vez que eu ia lá ver como é que estava a obra, ele estava com um cigarro na mão. Então, assim, o vício nos afasta de Deus. O vício é um pecado grave, tá? Porque a gente não pode dizer que a pornografia é um pecado grave, que é um vício dos olhos, a concupiscência dos olhos, mas o cigarro também é um vício. Todos ativam o sistema nervoso. O álcool é um vício, a droga é um vício, tá? Então são pecados mortais. Nos afastam de Deus o vício. Claro que tem atenuantes. Agora eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza. Se a vida da pessoa era muito difícil, muito ruim, até atenua um pouco o pecado pela situação dela, tá? A criação que ela teve, a educação que ela teve, são atenuantes, né? Bom, mas eu estou falando isso. Agora vem o detalhe. E quando a pessoa tem tudo, a pessoa é rica. E os ricos também têm os seus pecados. Eu tenho um conhecido, não posso dizer o nome, mas já foi próximo da minha família, mas não era de laço sanguíneo. Tinha uma relação de proximidade, assim, tipo amizade, tá? Esse casal, eles têm uma loja de calçados, então eles tinham uma loja bem famosa, dava bastante dinheiro, né? E o que ocorre? Eles começaram a ter em casas de swing, numa cidade maior, né? E saiu a fofoca que eles estavam na casa de swing, que tinha sexo ao vivo, e que lá se trocaram os casais, a mulher ficou com o cara, a mulher ficou, acho, com a mulher ou com o marido, e o marido também ficou com o marido dela, né? Então disso ele inclusive gostou.
Então, veja bem, o máximo do pecado da carne, adultério misturado com sujeira, né? Então, esse é um fator, assim, bem complicado. E aí, outro, que nem aquele do One Direction que faleceu em Buenos Aires. Antes de cair da sacada, estava com drogas e prostitutas. Quer dizer, um rapaz rico, muito rico. Quer dizer, então eu volto para quando eu falei no início do vídeo. O pecado está inerente à raça humana. Não é porque a pessoa, o pobre vai ter o vício dele e o rico também vai ter o vício dele, porque todos somos humanos, né? Mas todos pecamos, mas temos que lutar para não pecar. Então a vida é uma angústia, porque às vezes parece que proporcionalmente olha, vejam bem, proporcionalmente ao quanto ruim ou bem é a nossa vida, a gente se entrega a tipos de vícios. Então, se a nossa vida é muito angustiante, tanto é que uma pessoa que suicida, ela quer acabar não com a vida, mas com o sofrimento, a gente tem que, como se o nosso corpo carnal pecador quisesse atenuar o sofrimento. Então, se a vida é muito ruim, tu vai fumar mais cigarro, por exemplo, tu vai assistir mais vídeo pornô. Se você tem uma vida boa, que aí surge a questão da libertação, que é Jesus, né? Então, se você tem uma vida, tu pode ser rico, mas tu pode ter uma vida perdida, até porque o rico tem mais acesso a prazeres, e aí tu pode se entregar com suficiência da carne, né? Então, isso é a situação. Qual que é a solução? Bom, a solução não é simples. Uma vida ruim, dentro do possível, tentar melhorá-la. Segundo, entregar tudo para Deus, o teu sofrimento, a tua angústia, o teu pecado, o teu vício, né? E a gente vê que no mundo de hoje, com eu falo pecado, que a humanidade caiu, e as dificuldades financeiras, o Brasil não está bem, também não deixa o povo estar feliz. Tudo isso nos faz refletir. Então tá, pessoal, então o vídeo é para falar mais sobre isso. Então eu repito, a pessoa sofre mais ela se afunda nos vícios, né? É proporcional, mas tem que saber viver, né? E é uma coisa antagônica, porque a pessoa pobre tem pouco dinheiro, ela gasta com o vício boa parte de sua renda, do que podia investir, ou jogos, tipo loteria, onde ela poderia trazer comida para a família, né? Ela poderia gastar esses bens com outros tipos de atividades que fizessem bem a alma, mas não a carne, né? Abraço, pessoal, é esse o vídeo, até mais.